Você costuma ter azia depois de comer? Isso é irritante, né? E você já se perguntou por que isso acontece sempre de novo? Algumas pessoas chegam a ficar semanas em clínicas, mas como ouvi diversas vezes, isso também não ajuda. Nossa experiência mostra que a causa geralmente está em pequenos hábitos diários que só precisam ser notados, e aí já se pode lidar melhor com isso. Preciso respirar fundo agora, porque a azia já é um tema enorme. E vocês provavelmente sabem, assim que a gente começa a tomar algum medicamento, já recebe um inibidor da bomba de prótons, um remédio que bloqueia o ácido do estômago junto. Porque sempre colocam medo de que o ácido do estômago suba para o esôfago. E ali, a partir de inflamações crônicas, porque isso acontece repetidamente, Também dói. na verdade não dói extremamente, mas realmente pode até causar câncer. Por isso é realmente um tema muito sério que afeta muitas pessoas. Por que acontece de o ácido do estômago subir para o esôfago? Normalmente temos um esfíncter no estômago que protege a entrada do estômago de forma bem firme para que o ácido do estômago não volte de jeito nenhum para o esôfago. Isso vai tão longe que, se estiver tudo certo com você, você pode até fazer uma parada de mão depois de comer. E nenhum alimento volta para o esôfago. Mas aparentemente esse não é mais o caso para muitas pessoas. O que normalmente se acredita ser a razão para isso? Bem, então, pela medicina nutricional, sabe-se que, se não fizermos nada a respeito, como vamos explicar depois, por exemplo, que comida gordurosa é uma razão, que o álcool é uma razão, que fumar é uma razão, que a cafeína, Por que esses agentes são administrados? para que seja produzida menos acidez estomacal? Mas esse é realmente o motivo que está sendo produzida muita acidez estomacal? Não, de jeito nenhum. Isso não tem nada a ver com isso. O motivo é mais que aí ela pode sair. Sim, o motivo é que o esfíncter do estômago não fecha, mas isso não tem nada a ver com a terapia. Isso é justamente um pouco do que é estranho nisso tudo. Principalmente essa terapia com bloqueadores de ácido estomacal, ela tem muitos lados negativos, ou seja, muitas coisas não são digeridas corretamente, a vitamina B12 não é absorvida, e assim por diante. Eu ia justamente perguntar. Nós temos nosso ácido estomacal porque precisamos dele para a digestão. Qual é o sentido de minimizar esse ácido estomacal agora? Isso é um pouco de tratamento de sintomas, é o que eu sinto. Isso não é apenas tratar sintomas, é tratar muitos sintomas. E isso não tem absolutamente nada a ver com as causas e com soluções para as condições que realmente levam a esses problemas. Esses remédios para o estômago realmente ajudam? Isso ajuda mesmo? Sim, às vezes sim, depende de quão avançado está esse processo de azia. Se alguém já tem azia há muito tempo e então toma um inibidor da bomba de prótons, que é como essa classe de medicamentos é chamada, pode ser que mesmo assim não ajude. Às vezes é preciso até operar. Esse realmente é um assunto muito importante. Como eu disse antes, durante semanas seguidas. E eu tive alguns pacientes que me contaram isso e também disseram que simplesmente não melhorava. Sim, por isso acho que agora é a hora de você contar o que realmente achamos que vocês podem fazer para que esse simpático porteiro possa voltar a fazer exatamente o que deveria fazer, ou seja, fechar a entrada do estômago. Que ele tenha a melhor função possível. Então, na verdade, chegamos a isso meio que por acaso, porque estamos trabalhando com o corpo para combater dores, o que as pessoas próprias. Isso faz parte, mas sempre focamos em outros tipos de dor. E nós tivemos, eu me lembro de um caso em que tivemos uma senhora fazendo treinamento para a terapia da dor. Ela já tinha azia há anos, acho que por uns 4 anos. E essa era a pessoa que também estava na clínica. E ela veio para o curso com a sua azia. E então, naquela época, já sabíamos que se você relaxar o diafragma, e essa é a dica número 1, respirar. Porque todos nós não respiramos mais de forma que o diafragma fique relaxado. E vocês precisam saber, bem ali onde o esôfago entra no estômago é exatamente onde está o diafragma. E quando o diafragma está tenso, então, de acordo com a nossa experiência, esse mecanismo de fechamento é afetado de tal forma que o ácido pode chegar ao esôfago.
Pode-se dizer que isso é um pouco esticado por causa desse encurtamento? De qualquer forma, eu nem me arrisco muito nessa mecânica, mas a função de fechamento é prejudicada. Também contamos isso para essa mulher no treinamento. Para concluir, depois relaxamos o diafragma. No final do vídeo, vocês vão receber um ponto de pressão, na verdade 2 pontos de pressão, onde vocês mesmos podem fazer isso em vocês e testar na hora. E então também foram feitas apostas. E ela sempre reagia a comidas gordurosas, álcool e café expresso. E então, ficou claro, né, ela ficava com azia. E aí fizemos esse exercício relaxando o diafragma. E no sábado à noite, no 3º dia do curso, ela saiu para jantar com alguns outros participantes do curso. Ela comeu exatamente essas coisas e não teve mais azia. E esse é um caso isolado que contamos aqui. Essa história, né? Mas nós já vimos isso em centenas de casos. E por isso, a primeira dica, respirar corretamente. O que é respirar corretamente? Respirar corretamente significa não respirar superficialmente. Ao respirar superficialmente sempre, o diafragma se torna mais tenso. E com isso, exatamente essa região onde está o esfíncter, onde provavelmente a função está prejudicada, também fica tensa. E como eu relaxo meu diafragma? Você mal vai acreditar. A maneira mais relaxante para o diafragma é expirar. E expirar tanto que chega a ficar realmente cansativo. Porque expirar significa alongar esse músculo, né, o músculo do diafragma. E no momento em que você faz isso regularmente, incorporando no seu dia a dia normal, você já tem boas chances de que ele fique cada vez mais relaxado. E um tipo de exercício, sim, é bem simples de explicar. Você inspira o máximo que conseguir, solta todo o ar até não sair mais nada, depois tampe o nariz, fecha a boca e tente inspirar. Você tenta então contrair o diafragma relaxado e estendido, mas não consegue, porque imediatamente se forma um vácuo que não deixa ele se mover. Você tenta inspirar, mas não consegue, e faz isso 2, 3 vezes seguidas. Se fizer isso diariamente, seu diafragma relaxará mais. E você vai perceber com grande probabilidade que esse refluxo do ácido do estômago para o esôfago vai diminuir cada vez mais. Sim, isso faz todo sentido para mim e gostaria que todos soubessem, pois é um assunto importante. Mas eu gostaria de falar mais uma coisa sobre a alimentação. Por exemplo, por que muitas pessoas também têm azia? Especialmente porque elas comem porções grandes e tarde da noite e depois se deitam. E de novo, se o esfíncter não está fechado, então esse ácido extremo, que realmente tem um pH entre 1,5 e 2,5, eu acho, esse é o valor do ácido gástrico. É realmente ácido. Ele então sobe para o esôfago. E isso pode doer bastante. Aliás, existem pessoas que têm tosse constantemente e não sabem de onde vem. Pode ser que venha da azia que chega até a garganta. Exatamente, né? Então, só para lembrar disso também. Por isso, eu ainda tenho 2 sugestões para você. Evite comer tarde se você tem tendência à azia. Aliás, evitar comer tarde é sempre bom. E também a caminhada digestiva, naquela famosa e tão falada caminhada depois das refeições. 15 minutos depois de comer, basta sair por 10 minutinhos. Isso também relaxa o diafragma, porque você respira enquanto caminha. Por exemplo, a digestão já começa a funcionar direitinho, assim, não fica tanta coisa no estômago. E aí você tem boas chances de que com isso sua azia também diminua. Então, evitar comidas gordurosas, álcool e café, esse foi o segundo conselho. Isso é bom, porque assim a pressão interna, por assim dizer, que faz com que o ácido suba, é reduzida. Isso pode ajudar um pouco, mas não vemos como medida fundamental. A medida fundamental realmente consiste em relaxar o músculo do diafragma de forma que a mecânica do esfíncter não seja prejudicada. E isso foi o que prometemos. A dica número 4 é pressionar um ponto você mesmo, na verdade 2 pontos, bem na borda das costelas. Vou explicar e você faz comigo, como está vendo. Deslize a mão pela borda das costelas do lado direito, sempre para cima. Aí você percebe que tem esse ângulo, onde geralmente, não sempre, mas na maioria das vezes, dá para sentir o apêndice xifoide. E exatamente nesse ângulo, se você apertar um pouco, vai perceber, isso dói.
E isso mostra exatamente que o diafragma ela está tenso. É assim para a gente, porque sabemos sobre os receptores de dor de alarme que ficam no osso e que, quando a tensão do músculo correspondente é muito grande, ficam tão sensíveis à dor que realmente doem bastante. E aí, você vai simplesmente com o dedo, do jeito que eu te mostro, entra um pouquinho e aí você já sente, isso dói. E então você fica exatamente assim. Não faça demais, só o suficiente para que você ainda consiga aguentar de forma positiva. E então você espera meio minuto, 1 minuto, e aí percebe, agora está diminuindo. Você pode pressionar um pouco mais por 2 ou 3 minutos do lado direito e repetir o mesmo no esquerdo. E então respire fundo uma vez, solte todo o ar. Para alongar bem de novo. E então você vai perceber depois que provavelmente já mudou alguma coisa. Faça isso regularmente, de preferência todos os dias. Sim, isso é muito interessante. Vocês vão perceber rapidamente o que acontece no corpo de vocês. E sobre a azia, como tantas pessoas sofrem com azia, por favor, compartilhe este vídeo porque elas vão te agradecer muito por isso.